Eu começo esse vídeo com uma redundância, porque falar que Carluccio e Dudu Bananinha passam vergonha ou passaram vergonha, isso todo mundo sabe. Diariamente eles fazem um esforço homérico para serem motivo de piada. Só que ontem um dos dois passou uma vergonha absurda. Por que um dos dois? Porque nós não sabemos quem foi o autor das postagens, porque foi utilizado o Twitter oficial da Secom. Vamos explicar tudo para vocês. Vem comigo que vocês vão dar risada, mas apesar disso tudo, é importante ter alguns esclarecimentos e vocês vão entender a importância desse vídeo. A revista The Economist, ela escreveu um artigo com o seguinte título: The most urgent priority is to vote him out. Mais ou menos o seguinte: a mais urgente prioridade é para votar que ele saia. É um artigo falando sobre Bolsonaro. Então, um artigo falando sobre a prioridade de tirar Bolsonaro, votar para a saída de Bolsonaro do nosso país. Porque Bolsonaro ele tem se transformado em um problema global. Todo mundo sabe disso. A grande questão é que o capitalismo olha Bolsonaro com muita preocupação. Porque a forma como a Covid está no nosso país provoca preocupação global. O vírus está fora de controle, infectando pessoas, novas variantes podem surgir porque há mutação no vírus. E apesar do capitalismo financeiro ter crescido, ter aumentado de tamanho, ter lucrado com a pandemia, nós não sabemos se esse tipo de lucro, se esse cenário vai continuar caso a pandemia persista por mais alguns anos. Isso é incerto e Bolsonaro provoca essa incerteza. E mesmo, por exemplo, Estados Unidos, Inglaterra e a Europa já tendo uma vacinação avançada, se novas variantes do vírus surgirem no Brasil, pode ser que a vacinação não seja suficiente. Então, o capitalismo se reúne para expurgar Bolsonaro. Só que o que acabou acontecendo? Eles fizeram uma tradução errada pelo Google Tradutor. Porque quando você entra pelo Google Chrome, você consegue habilitar uma opção que o Google Tradutor ele traduz automaticamente as páginas que estão em inglês. Então você clica lá para traduzir, a página é traduzida. E eventualmente alguns problemas de tradução podem ocorrer, por isso que é importante ler o artigo em inglês para entender o que está sendo dito. E ali, em uma das passagens, o Carluccio ou o Bananinha acharam que o jornal estava falando para executar, eliminar Bolsonaro. Executar, tirar a vida do Bolsonaro, isso não tem nada a ver. Quando você olha o texto em inglês, você percebe que só estavam falando para tirá-lo da eleição ou para votar contra ele. Só que aí já foi motivo deles fazerem 23 postagens no Twitter falando os mais absurdos. Eles falaram, por mais que esse artigo tenha acontecido, não houve impactos na bolsa, coisas assim do tipo, mas a bolsa estava fechada no domingo. Então eles passaram vergonha. Mas o problema é que além deles, deixa eu arrumar meu cabelinho, além deles terem essa impressão equivocada do Google Tradutor e passarem mais uma vergonha, mostra que ou o Bananinha, que é um deputado federal, ou seja, do Legislativo, ou o Carluccio, que é vereador da cidade do Rio de Janeiro, que não é nem do Legislativo Federal, mas sim do Legislativo Municipal, estavam utilizando possivelmente a conta oficial da Secretaria de Comunicação do Governo. Isso é sério, não é bobeira. Porque se Carluccio e Bananinha têm acesso a esse tipo de perfil oficial, eles podem se comunicar como se fossem a própria presidência da República abertamente. E é diferente, por exemplo, deles utilizarem o Twitter do pai, porque a gente sabe que o Carluccio tem o acesso à conta do pai e ele fala como se fosse o pai. Mas aí a gente pode até dar uma relevar aqui e ali, porque poxa, é o Twitter do pai dele, o Carluccio é próximo, é filho. Agora, da Secom. A Secom é uma instituição republicana. A Secom é uma instituição que faz parte da presidência da República. Eles não podem tomar a Secom para si, aparelhar a Secom da forma como é aparelhada para fazerem publicações para atacar A ou B. Isso está errado. E mostra e levanta ainda mais a suspeita de até que ponto vai a influência dos filhos. Qual o acesso de Carlos Bolsonaro, de Eduardo Bolsonaro na presidência da República? Eles ditam comunicação? Eles ditam a conduta dos ministérios? Porque esse é outro ponto que está sendo levantado, inclusive, pela própria CPI. Alguns depoentes falaram que o próprio Carlos Bolsonaro participava de reuniões com o presidente da República. Por que ele estava lá participando de reunião?
Ah, porque ele é filho. Não, peraí, ele faz parte do Legislativo Municipal. Ele pode, eventualmente, fazer uma reunião juntamente com o prefeito do Rio, falando sobre fornecedor, mas no Rio de Janeiro. Se um deputado comparecer a uma dessas reuniões, deputado federal, faz sentido, mas o Carluccio, qual que era a função do Carluccio ali naquelas reuniões? O Carluccio teve conversas com a Pfizer. Por que ele conversou com a Pfizer? Qual que é a influência da família Bolsonaro, dos filhos do Bolsonaro, dentro da presidência da República? A gente sabe que é alta, mas é alta até que ponto? Ele tem acesso a contas, ele tem acesso a... Aquilo deveria ser sigiloso, a conta da Secom deveria ser sigilosa, porque se houver algum tipo de publicação hostil ou algum tipo de publicação comprometedora, como que você vai apurar aqueles que fizeram uso, aqueles que acessaram? Então é muito sério isso. E mostra mais um indício, é mais um indício para a CPI, que aponta influência de pessoas não relacionadas ao Ministério da Saúde na tomada de decisão de enfrentamento à pandemia. Carlos Bolsonaro fazia parte do gabinete paralelo? Porque, ao que nós vimos nos últimos dias, qualquer um poderia fazer parte daquilo. Carlos Bolsonaro ou Eduardo faziam parte, influenciavam na tomada de decisão? Influenciavam na criação de políticas públicas? Isso é sério. Parece que o começo é uma brincadeira, né? É um deboche, é o Carluccio ou Bananinha. Mas quando você começa a ver a seriedade disso tudo, você fica assustado. Mas enfim, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter, @ProfiléuOficial.